dia a todos. Irmãos, bom estar juntos mais uma manhã, estudar as parábolas de Jesus, os mistérios de Jesus para nós, as coisas mais preciosas que Ele escolheu nos contar através de pequenas histórias. E o bom dessas histórias é que elas gravam na nossa mente e a gente nunca mais esquece da aplicação dessa parábola. Uma vez que a gente para, a gente debruça um minuto sobre elas e entende o que Deus tem para nós, a aplicação dessa palavra segue com a gente por toda a nossa caminhada cristã, toda a nossa peregrinação cristã. Quando a gente se lembra daquilo que o Senhor tem para nos dizer. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa parábola que em algum momento da minha vida, quando nós estudamos Lucas, isso já faz tempo, foi em 2012, não sou tão antiga assim, 2012, mudou os conceitos que eu trazia, que eu carregava comigo. E isso nunca mais me esqueci. Deus gerou no meu coração através dessa parábola, como se o Senhor renovasse essa verdade constantemente eu me vejo, me deparo com essa confrontação daquilo que o Senhor traz para nós nessa parábola do fariseu e do publicano, que eu, pessoalmente, considero como o jeito certo e o jeito errado de se aproximar de Deus. Se eu pudesse dar um título para essa parábola, eu diria que existe um jeito certo e um jeito errado de se aproximar de Deus. E a nossa parábola está em Lucas 18. E eu quero ler com você. Deixa eu só puxar aqui. Diz o seguinte: e diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa com 7.000 jovens cristãos. 7.000. E algumas coisas foram perguntadas para esses sujeitos novinhos, gente boa, cabeças pensantes. Foi perguntado para eles o seguinte: está certa essa afirmativa? A maneira de ser aceito por Deus é tentar sinceramente viver uma vida honesta? Chamaram o jovem, perguntaram: o que você acha dessa afirmação? É correto dizer: a maneira de ser aceito por Deus é tentar sinceramente viver uma vida honesta? E 60% dessas pessoas concordaram. Está certo? Essa afirmação está correta. Depois perguntaram para eles: é certo dizer Deus está satisfeito se uma pessoa vive a melhor vida que puder? E aí 70% das pessoas concordaram.
Os jovens concordaram, tá certo? É isso que satisfaz a Deus, que a gente viva uma vida melhor que puder. E perguntaram para eles: a principal ênfase do Evangelho é sobre as regras de Deus para uma vida correta. Essa é a principal ênfase do Evangelho. E aí mais da metade, 50% dessas pessoas concordaram. Tá certo, é isso mesmo. E essa vem sendo o grande dilema do Evangelho. Porque em todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo, a nossa salvação é conquistada através da prática das boas obras. A nossa salvação é conquistada através de fazer o bem, de viver corretamente, de andar sinceramente, de buscar fazer as coisas certas, de viver uma vida honesta, de praticar uma vida melhor o máximo que puder. E dessa maneira, assim como aquele pessoal que estava na igreja de Gálatas, já há muitos anos atrás, nós vamos carregando junto com o nosso Evangelho uma necessidade de prática de boas obras, de piedade, como se isso fosse uma coisa essencial, como se isso fosse uma condição para a nossa salvação. Uma condição para a nossa salvação. E essa passagem e essa parábola é uma explanação de Jesus sobre a graça. Porque na verdade a maneira certa de ser aceito por Deus, como nós vamos ver, é exclusivamente por sua graça. É só por sua graça que Ele nos aceita. O jeito que Deus se satisfaz, que Ele se satisfez, foi na cruz do Calvário, onde toda a sua justiça foi cumprida. Qualquer outra justiça por nós praticada jamais vai se comparar com a justiça que foi feita na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Porque a principal ênfase do Evangelho não é como eu vivo, mas a forma com que a graça me alcançou e Cristo me aceitou, sendo eu assim mesmo, do jeito que eu sou. E por sua maravilhosa graça e misericórdia me estendeu a mão e me trouxe a salvação, tirando das trevas e me trazendo para a luz. Essa é a principal ênfase do Evangelho. E nós vamos vivendo de uma forma equivocada muitas vezes, sem parar para pensar qual é o princípio da nossa salvação. E a gente na caminhada cristã muitas vezes confunde santificação com salvação. A necessidade que nós temos de lutar, de batalhar, como nós temos visto pela nossa fé, de nós sermos santos, de sermos santificados e crescermos espiritualmente, como uma condição para nós sermos salvos. Uma condição para nós nos aproximarmos e termos acesso ao trono da graça. E vem Jesus através de uma história muito simples, esclarece para nós que existe um jeito certo e existe um jeito errado da gente se aproximar de Deus. E a nossa história começa dizendo o seguinte: disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Essa parábola ela tem uma direção, ela tem um público-alvo. Jesus dizia algumas parábolas para todos, mas algumas parábolas ele falava para algum tipo de gente específica. E essa ele trouxe para os super crentes, para os super santos, para aqueles que confiavam em si mesmos, aqueles que confiavam na sua própria justiça, aqueles que achavam que seriam aceitos por Deus porque estavam bem na foto, estavam vivendo uma vida correta, uma vida digna. E os judeus, naquele momento, esse é o contexto histórico, eles acreditavam que eles eram mais importantes, eles estavam um degrau acima dos gentios, porque eles eram da linhagem de Abraão. E por ser da linhagem de Abraão, eles eram escolhidos, eles tinham as promessas, então eles tinham em si já uma coisa mais especial que os gentios, mais especial que todos os outros, e também por praticar, por serem seguidores da lei de Moisés. Esse sentimento pela prática dessa vida moral, dessa prática da piedade, trazia para eles esse sentimento de superioridade que, por causa disso,
gerava também um desconforto e uma certa rejeição, e como o texto, como Jesus diz, um desprezo com relação aos outros. Esses outros aí, esses outros. E essa parábola vai ensinar que a maneira errada de se aproximar de Deus é por suas próprias obras, seus desempenhos morais e a sua satisfação pessoal. Esse é o jeito errado. E é por isso que muita gente não se aproxima de Deus. É por isso que muita gente se afasta de Deus. E o jeito certo para a gente se aproximar de Deus é como um pecador indigno, implorando por misericórdia. E esse conceito, irmãos, é tão deturpado, que não raras vezes você conhece alguém que já ouviu o Evangelho e fala: olha, eu gosto de seguir Jesus, eu gosto de Jesus, eu gosto da mensagem, mas tem um monte de coisa errada na minha vida que eu preciso acertar primeiro. Você já conhece alguém assim? Eu tenho que acertar isso, eu tenho que acertar aquilo. A pessoa quer se render a Jesus, a pessoa quer isso, a pessoa quer seguir, mas ela quer acertar a vida dela primeiro. Ela quer viver a vida honesta primeiro. Ela quer ter algo para apresentar, para ser merecedor dessa graça primeiro. Ela quer ter algo moral para poder se chegar diante de Deus, um desempenho pessoal, e falar assim: olha, eu agora estou pronto para te servir. E esses que querem ser santos, que querem acertar primeiro as suas pendências, querem fazer isso sem Deus. Se a gente que está caminhando aqui com Deus tem uma incrível dificuldade em zerar as nossas pendências espirituais, que deturpação do Evangelho que essas pessoas que não se aproximam de Deus por causa da sua indignidade vivem. E Jesus trouxe essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. Então, a nossa história hoje tem 2 personagens, um fariseu e um publicano, um cobrador de impostos. E esses ouvintes, as pessoas que estavam ouvindo, quando ouviram os personagens, falaram: então essa história é sobre o cara mau e sobre o cara bonzinho. O grande lance é que quando Jesus conta uma história, você nunca sabe quem é o cara mau e quem é o cara bonzinho. E para eles, quando eles viram o fariseu subindo em Jerusalém para orar, ele era um cara bonzinho. Ao contrário da gente que lê todo o Evangelho, vê todo o estrago que a religiosidade fez e como eles foram uma pedra para que o Evangelho pudesse se propagar, e nós conhecemos bem o efeito daquilo, a desgraça que a religiosidade fez na vida desses homens. Eles eram homens piedosos. Os fariseus eram gente boa, frequentadores do templo, alguns deles eram líderes religiosos, conheciam as escrituras, eles sabiam bem quais eram as regras, eles sabiam qual era a tradição, eles eram extremamente respeitados na comunidade. Era o cara que quando chegava todo mundo falava: está chegando o fulano de tal. Ele era alguém que tinha a sua relevância na sociedade. Se você tivesse um filho, você queria que ele crescesse e ele se tornasse um fariseu. Era esse o desejo daquela comunidade. Do outro lado, Jesus conta a história de um publicano, de um cobrador de impostos, um cara que era egoísta, um cara que era desonesto, um cara que era ganancioso, um cara que tinha vendido a alma baratinho para Roma. Porque a Roma tinha que pegar os impostos dos judeus e eles contratavam esses caras, que eram os publicanos, para ir lá meter a mão na grana dos judeus, e os dois enriqueciam. Roma enriquecia e o sujeito, o publicano, também enriquecia. Ele não podia ir na sinagoga, ele era proibido de entrar no templo, ele não podia exercer nenhum cargo público dos judeus, e a sua palavra não valia nada, ele não podia depor no tribunal, ele era desprezado. O publicano era o desprezado, era o sujeito que quando chegava todo mundo virava de costas. Se você tivesse um filho, você não queria que ele crescesse e virasse um publicano. Essa é a história que Jesus está contando para aquela sociedade.
Eles vão ouvir falar de um fariseu e de um publicano, e na mesma hora vão falar, ele está falando do cara bonzinho e está falando do cara malvado. E aí Jesus continua falando de um duelo de orações. E esse duelo de orações começa com o fariseu. O fariseu orava, estando em pé, limpou a garganta. Ele era bom em orar. Não é que nem a gente, que alguém pede para a gente orar e fala, mas me engrandece, que vergonha, não acredito que vai pedir para eu orar, justo hoje. Ele limpou a garganta e falou, oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. Ele começa a oração dele com uma comparação. Não sou como os demais. E ele vai dando sequência, listando todas as coisas boas que ele faz, as coisas bonitas, e todo mundo ouve e apoia, esse cara é bom mesmo. Caramba, quando eu crescer eu quero ser como esse fariseu. E ele, de outro lado, tinha o publicano. E o publicano fica de longe, que nem no templo ele entra. E ele não queria nem levantar os olhos para o céu, e ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não tem palavras bonitas, ele não pode se comparar com ninguém, porque ele sabe que se ele procurar, pode ser que ele ache, mas dificilmente naquele período ele vai achar alguém pior do que ele ali. E a única coisa que ele faz quando ele chega diante de Deus é fazer um pedido humilde de perdão. Ele pede perdão. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhece. Tem o cara que se acha e o outro que se conhece. Esse se conhece, fala, tem misericórdia de mim, pecador. Em primeiro lugar, a maneira errada da gente se aproximar de Deus é pelos nossos méritos. As pessoas, o texto diz, que tentam chegar a Deus por suas obras, são aquelas que confiam em si mesmas. Jesus está contando uma história para alguém que confia em si mesmo. E confiar em si mesmo é desconfiar de Deus. Quando a gente confia na gente mesmo, a gente não tem a noção de quem Deus é. E tem uma frase de Calvino que fala o seguinte: todo homem que se ensoberbece com autoconfiança continua em guerra declarada com Deus. Quem é soberbo, quem está cheio de autoconfiança, continua em guerra com Deus. Pois não podemos ser reconciliados de nenhuma outra maneira, senão pela negação de nós mesmos. Isto é, deixando de lado todas as confianças em nossa própria virtude e justiça e confiando só na misericórdia de Deus. Só na misericórdia. Enquanto eu não negar todas as minhas justiças, todos os meus méritos, todos os meus acertos, enquanto eu estiver atracada neles, como se eles fossem o meu passaporte para o céu, eu vou continuar em guerra com Deus, eu não vou poder ser reconciliada, eu não vou poder ser alcançada pelas suas misericórdias. Então chegar diante de Deus com boas obras, chegar diante de Deus com aquilo que eu tenho feito, com o que eu tenho praticado, é confiar em si mesmo. E esse fariseu, o texto fala que ele orava consigo mesmo. Não é interessante essa expressão? Ele dava graças a ele mesmo, porque ele era uma coisa bonita de se ouvir. Eu acho que ele treinava no espelho antes de ir para a sinagoga, como que ele ia fazer aquela oração. E essa oração, se fosse uma oração verdadeira, eu acredito que fosse dentro de todo aquele contexto religioso, de todo o equívoco da graça que ele desconhecia, mostrava que ele era um sujeito moral, era um sujeito gente boa, ele era honesto, ele não era um vigarista, as pessoas eram tratadas por ele de uma forma decente, ele era um cara justo, ele era um cara legal, ele era alguém, gente boa mesmo. Se você tivesse que escolher uma sociedade feita de homens bons, seria de homens fariseus. E é dessa maneira que esse homem, que também, além de toda a prática moral, ele também era piedoso, porque o texto fala que ele jejuava 2 vezes na semana. Olha lá, lembra qual foi a última vez que você jejuou? O cara jejuava 2 vezes na semana.
A lei obrigava que ele jejuasse uma só, no dia da expiação anual. E ele jejuava 2 na semana. Ele dava o dízimo de tudo que ele tinha. Aquele sujeito que dava o dízimo até dos temperos. Ele era um sujeito radical. Ele era piedoso. Ele era considerado cara bom. O judeu bom. O judeu bom era aquele que naquelas 613 leis que foram acrescidas às leis de Moisés, conseguia cumprir e conhecer todas elas. Ele era o cara que fazia. Na religião está escrito faça. E ele conseguia cumprir. E aquilo era um deleite para ele, aquilo era uma satisfação. Cada vez que ele jejuava, cada vez que ele dizia aquilo, trazia para ele uma satisfação. Ele cumpria os requisitos para ser um bom cara, um sujeito legal, para poder fazer uma oração bonita como aquela. Mas Deus nos chamou para um relacionamento baseado na sua graça. Deus não nos chamou para um relacionamento baseado nos nossos méritos. É por isso que para aquele que é salvo pela cruz, não está escrito faça, está escrito feito. Porque lá na cruz de Calvário ele consumou toda a obra necessária para que eu e você pudéssemos ser. Toda a obra. É por causa dele que nós somos salvos. E a palavra de Deus fala que pela graça lá em cima sois salvos, mediante a fé. Isso não vem da gente. A gente não pode se salvar. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso foi obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário. Ambos os homens tiveram a oportunidade de chegar diante de Deus. E mesmo esse fariseu sendo um sujeito exemplar, ele estava indo para o caminho errado. Porque ele estava se chegando diante de Deus pelos seus méritos. Ele confiava na sua própria bondade, na sua obediência. Mas irmãos, não é a obediência que salva. Não é a nossa obediência que nos salva. O que nos salva é a graça de Deus. E enquanto nós tivermos esse equívoco, carregar esse peso dessa culpa, da religiosidade da nossa, que o que vai nos salvar é a nossa obediência, a nossa piedade, é o nosso cumprimento, nós vamos estar chegando diante de Deus do jeito errado. E nos afastando de Deus por não vermos o jeito certo de nos aproximarmos dele. A única possibilidade de nós sermos salvos, a única, é por meio da sua graça, é por causa de Jesus. As pessoas que tentam se chegar a Deus por suas boas obras, sempre estão olhando para os outros. E é desse jeito que o cara chega. Olha, eu não sou como os demais. Eu não sou como os outros. Eles desprezavam os outros. E a pessoa que confia na sua própria justiça está sempre olhando para o outro que não atingiu o seu nível de santidade ainda. Fulano de tal, não consegue. Olha lá a situação dele. Está sempre preso naquele que ainda não cresceu. E ora, olha, eu te agradeço porque eu não sou como as outras pessoas, eu não sou como um publicano. E ele ostenta. E ele se orgulha de já ter caminhado. Por não ter mais aquela visão antiga, teológica. Por estar livre daquelas amarras da religiosidade. Acha que essa revelação que recebeu agora o faz superior aos outros. Esse é um equívoco. Porque se você for ver, o orgulho está enraizado no coração do homem. Foi o pecado que fez o Lúcifer se transformar num diabo. E se você procurar, cada um dos nossos pecados deve ter origem no orgulho, deve ter origem na autoexaltação. E é um engano a gente achar que a prática da nossa religiosidade faz de nós aceitos, faz de nós melhores que os outros, porque a graça de Deus nivela todos. Porque Deus não nos salvou porque nós merecíamos, Ele nos salvou porque nós precisávamos ser salvos. Toda a humanidade estava terrivelmente corrompida por causa do pecado. E as pessoas que tentam se achegar a Deus por suas obras, comparam-se aos outros, porque elas na verdade não têm coragem de olhar para Deus e se comparar a Deus.
a razão dele achar que ele era tão bom, é que ele estava olhando para os roubadores, para as pessoas imorais, para os adúlteros, para os gananciosos. E quantas vezes a gente faz isso? A gente foca naqueles que estão mal das pernas, que não caminham. A gente olha para aqueles que estão piores do que nós. Porque se a gente olhar para o lado, a gente vai achar muita gente melhor do que a gente, para a gente se esmerar, para a gente ter eles como base, ter como referência, mas a gente prefere dar uma olhada para aqueles que estão pior na foto do que a gente. E a gente vai sempre se achando superior, mas a gente tem só um modelo. A gente tem só uma referência, que é Cristo Jesus. É nele que a gente deve se espelhar, é a estatura dele que nós devemos alcançar. E o grande problema, irmãos, vocês vão ouvir falar isso muitas vezes, é que toda vez que a gente olha para Jesus, e toda vez que a gente se aproxima de Jesus, e toda vez que a gente vê como ele amava, como ele perdoava, como ele falava, como ele tinha compaixão, a gente vê quão terrível a gente é. A gente encara as nossas debilidades. A gente encara que a gente ainda tem muito que crescer, que a gente ainda tem muito que aprender. E se você colocar aqui na minha frente todos os melhores caras, todos que ganharam todos os prêmios Nobel, todas as pessoas que fizeram bem, nenhum deles pode salvar-se. Porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. E só um meio de sermos salvos, que é pelo sangue de Jesus. Não há meio de nós nos aproximarmos de Deus, senão por causa de Jesus. As pessoas que tentam chegar a Deus por suas obras, olham para o que é externo. E esse é o jeito errado da gente chegar diante de Deus. Da gente olhar para o que está do lado de fora. Ele estava pensando em todas as suas ações, no seu jejum e no seu dízimo, e o coração dele estava cheio de orgulho. Ele estava limpando o copo só pelo lado de fora, mas por dentro o copo ainda estava sujo. E Deus não vê do jeito que a gente vê. Deus olha o coração. A gente olha a prática, a gente olha a vida. Deus olha a intenção, não é isso que ele falou? Ah, você está preocupado, não adulterarás? Meu filho, quando você olha com uma intenção impura, dá um cara crachá assim, ó, e tem um desejo no seu coração, você já pecou. Você já adulterou. No seu coração você já adulterou. Deus vê o coração, Deus vê a intenção. E porque Deus vê a intenção, todos nós estamos numa situação muito delicada diante de Deus. Porque quando nós doamos, quando nós abençoamos, Ele vê a nossa intenção. Se aquilo é para a gente se sentir melhor, se aquilo é para a gente se sentir mais aliviado, porque afinal de contas Deus está dando tanto para mim, né? Eu preciso dar um pouco, porque senão fica chato. Ou se aquilo é uma intenção de expressar o reino de Deus. Deus vê o nosso coração, Deus não vê como o homem vê. E a palavra de Deus em Isaías 29:13 fala: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. É quando a religiosidade se torna uma monotonia na nossa vida e a gente deixa com que o nosso coração fique distante de Deus. E Deus vê o nosso coração. Ninguém pode ser salvo com base nas suas obras. É só o poder do novo nascimento que pode limpar o nosso coração. Mas existe um jeito correto da gente se aproximar de Deus. Não tem só um jeito errado, existe um meio, um caminho pelo qual nós podemos nos apresentar diante de Deus. E o texto fala que é como um pecador indigno, implorando por misericórdia. Porque Jesus conclui essa história dizendo o seguinte: se você se exaltar a si mesmo aqui, você vai ser humilhado lá na frente. Mas se você se humilhar agora aqui, você vai ser exaltado. E é um caminho, uma linha tênue que nós precisamos que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para saber se nós temos esse sentimento de humildade no nosso coração, de reconhecimento das nossas indignidades, porque senão nós vamos passar muita vergonha.
nós vamos passar muita vergonha, porque o jeito certo de chegar diante de Deus é como um pecador indigno, que nem chega perto. E o jeito dele orar, batendo no peito, pode ter mudado a história das orações, segundo alguns historiadores, depois dessa parábola. Porque eles oravam com os olhos abertos e os braços para o alto, eles não oravam contritos, com os olhos fechados e com a cabeça baixa, como hoje a gente carrega essa prática, essa tradição. Mas provavelmente essa constrição, esse coração quebrantado, essa contrição, gerou essa nova visão do jeito certo de se chegar diante de Deus. Ele vem diante de Deus, ele não pleiteia nada, ele não tem nada para ganhar, ele não tem nada para negociar, ele não tem nada para apresentar, ele não tem crédito nenhum, ele é devedor. Ele é devedor, ele chega diante de Deus com a cabeça baixa, batendo no peito. Ele não promete nada. Olha, eu vou mudar. Olha, a partir de amanhã, a partir de hoje, nunca mais. Não é essa oração que Jesus disse que nós precisamos fazer para termos acesso ao trono da graça. Ele não se achega prometendo nada, ele chega como um pecador indigno pedindo misericórdia. E a misericórdia é Deus não aplicar sobre mim o castigo que eu mereço receber. É isso que é misericórdia. Eu merecia, mas aí Ele, por sua misericórdia, não aplica em mim. E para eu entender que eu mereço punição e castigo, eu tenho que entender o tamanho da encrenca em que o meu coração está envolvido. E quanto mais eu entendo o tamanho da encrenca com que o meu coração está envolvido, com mais força eu clamo por misericórdia. Com mais força eu posso clamar como uma pessoa indigna, que é merecedora do julgamento. Quanto mais eu vejo a pecaminosidade do meu coração. Então, se você vai se chegar diante de Deus como um pecador indigno, chegue diante de Deus implorando por sua misericórdia, como um filho pródigo, que não vem contando história. Não chega contando história para o pai. Ele chega e fala para o pai: pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado também teu filho. Esse homem chega diante de Deus e fala: eu preciso da tua misericórdia. Ele trata de uma forma pessoal. Ele não pode ser recompensado por nada. Ele não fez nada de bom, ele não tem nada de bom para apresentar. Só que se você procurar na sua versão, sem ser essa tradução, você vai ler uma expressão nessa oração que Jesus usa, e a gente pede nessa versão, que diz: ser propício a mim, pecador. Vocês já ouviram essa expressão? Que o publicano chega e ele fala: ser propício a mim, pecador. E essa palavra propício nos remete à propiciação. E a propiciação é o momento em que Deus não aplica sobre nós a sua ira. Porque toda a ira dele, por sua justiça, foi aplicada no seu próprio Filho, em Jesus Cristo. E por causa desse substituto de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós podemos nos achegar diante de Deus. Essa é a propiciação. A pena pelo pecado seria a morte. E Deus, por sua justiça, não deixaria de aplicar essa pena jamais, porque Ele é tão justo quanto Ele é bom. Mas Ele aplicou essa pena no seu próprio Filho. Então o único jeito da gente se achegar diante de Deus é clamando por misericórdia. Quando você for se achegar, expresse a sua necessidade de perdão. O fariseu orou para ele mesmo. O publicano, ele precisava de perdão, ele precisava de restauração, ele precisava de relacionamento, ele precisava de misericórdia, ele precisava de uma segunda, de uma terceira ou de uma quarta chance, como eu e você. Quantas vezes nós já chegamos diante de Deus assim? Mais uma chance, Senhor, mais uma chance. E ele fecha os olhos, ele bate no peito, ele bate no seu coração perverso e ele fala: eu preciso.
Eu sou um necessitado. E nós somos seres necessitados. Esse texto, ele denuncia toda essa necessidade que nós temos. Nós precisamos de água, nós precisamos de ar, nós precisamos de comida para o nosso corpo. Nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de afirmação para os nossos relacionamentos pessoais, para que a gente sobreviva emocionalmente. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para que a gente possa sobreviver espiritualmente. Nós somos necessitados. Mas Deus nos ama justamente por isso. Porque Deus não ama quem merece, Ele ama quem precisa ser amado, quem é o necessitado. E quando nós nos apresentamos diante de Deus assim, nós alcançamos a sua misericórdia. E no texto perdemos também a expressão, tem misericórdia porque eu sou o pecador. É a forma como que Jesus fala que esse publicano ora. Eu sou o cara ruim. Eu sou o cara que apronta. Eu sou o cara que faz tudo errado. Tem misericórdia de mim, porque meu coração é perverso e mau. E ele faz ecoar no meu coração as palavras de Paulo. Por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, é Paulo falando, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Você já se sentiu alvo da paciência de Deus? Paciência. Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer na vida eterna. Alguém eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre, porque quando nós nos reconhecemos indignos, a gente não sobra nada, glória nenhuma para a gente. É toda a glória para Ele que nos alcançou por sua misericórdia. E Salomão, em toda a sua sabedoria, escreve que o que encobre os seus pecados não prospera, não vai para frente, fica patinando, caminhando como se estivesse numa esteira. Mas quem os confessa e os abandona, alcança a misericórdia. Esse cara chega assim, eu sou pecador, eu sou pecador, eu tenho necessidade. E por último, admita a sua bagunça, admita a sua sujeira, admita a sua condição. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de bagunça, de desordem. Isso causa traumas, isso causa um estresse emocional. E tem gente que consegue deixar tudo bonito por fora. Você chega, está tudo arrumadinho. Mas abre um armário, abre uma gaveta. Primeiro assim, ó. O pessoal fala que é a gaveta da bagunça. Não tem a gaveta da bagunça? Tem tudo lá. Tudo que você quer imaginar está lá naquela gaveta. Abre assim, ó. As pessoas não gostam de ver as suas bagunças e as suas sujeiras expostas. Dá vergonha. E espiritualmente a gente também é assim. A gente é difícil de abrir nossos armários. A gente é difícil de abrir as nossas gavetas. A gente gosta de fechar tudo. Fechar até a cortina quando a casa está meio suja. Fecha tudo, deixa tudo meia luz, que fica tudo mais ou menos bom. É assim que a gente vai vivendo. Mas a Bíblia é um livro que abre todos os armários e abre todas as gavetas à nossa vida. Ele mostra Noé para a gente, um sujeito que era cheio de determinação, de pureza, de fé. Não era assim, não é? O cara que foi escolhido, ele e a sua família. O cara foi encontrado por Deus no meio de toda aquela geração corrompida. E qual é o final da história dele? Você se lembra? Depois da festa, depois que a água baixou, esse jeito encheu a cara e acabou peladão zanzando por aí. Ninguém conta essa parte da vida de Noé. Vamos falar sobre a vida de Noé. Não tem esse texto, não tem. Sobre o porre do Noé, não tem. Ninguém fala sobre o porre do Noé. Não é texto, não é tema de pregação nenhuma o porre do Noé. Davi, sujeito segundo o coração de Deus. Como que era o Davi segundo o coração de Deus, irmãos? Era um homem que amava Deus, era um homem cheio de
gratidão, que entendia a graça, mas o sujeito, ele era arrogante, ele era soberbo, ele era trapaceiro, era olhudo, era um sujeito impulsivo, mentiroso, assassino. Em algum momento da vida dele, Deus fez que nem minha mãe fazia com a minha gaveta. Ela arrancava e jogava tudo no chão. Vamos arrumar isso aqui. Foi o que Deus fez com Davi. E nós precisamos abrir as nossas gavetas, irmãos. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos nos conhecer e parar de nos achar. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue chegar diante de Deus da maneira correta. Quando a gente consegue olhar para a nossa bagunça, quando a gente consegue olhar para a nossa indignidade. E o sujeito tremendo que nem Paulo consegue falar: eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que odeio. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim. Não tem nada de bom em mim. Essa é a declaração de Paulo sobre ele mesmo. Isso é em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo o que eu não quero fazer, e o que eu sei que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Ele conseguia abrir as portas do seu armário e as suas gavetas e falar: essa é a minha vida. E ele conclui esse texto de Romanos 7 dizendo: miserável homem que sou. E ele é muito parecido com o publicano, porque ele fala: eu sou um miserável. Quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará? Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque essa bagunça, biblicamente nós chamamos de pecado. E quando nós admitimos o nosso pecado, o nosso lado escuro, é o jeito certo da gente se chegar diante de Deus. E eu concluo dizendo que quando os pecadores se aproximam de Deus por misericórdia, Ele graciosamente os justifica. E o texto fala o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E falar sobre a justificação é falar sobre um crédito que nós recebemos por Jesus Cristo. Nós, os devedores, recebemos de Jesus um crédito. Nós, os condenados, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Fomos julgados em Cristo inocente. Ele removeu de nós a culpa. Ele levou sobre si cada culpa, cada pecado, cada erro meu cometido. Ele levou sobre si. Ele foi o substituto perfeito que sofreu a ira de Deus. E essa é a justiça perfeita de Deus, porque Ele foi alvo da sua ira lá na cruz do Calvário. A ira que seria jogada contra mim e contra você foi lançada em Jesus Cristo. E esse sujeito publicano, ele chega diante de Deus e ele não era bom. Ele não era melhor que o fariseu. Ele não era gente boa. Mas ele sabe reconhecer que ele não era gente boa. Ele sabe reconhecer que ele não vale nada. Ele sabe reconhecer que para ele não tem chance. Por isso é que ele recebe a justiça divina. Porque quando a gente se justifica, a gente não precisa da justiça de Deus. Quantas vezes a gente justifica o nosso pecado? Ah, mas é por causa disso. Daqui, ó, se você estivesse no meu lugar. Quando a gente se justifica, a gente não precisa da justiça de Deus. E Ele desce de lá justificado.
ele sai de lá, esse publicano, justificado. Justificado. Essa é a tremenda graça de Deus. E esse é o momento do ponto de virada que surpreendeu todos aqueles espectadores. Que Jesus está falando de um homem bom e de um homem mau. Está falando de duas orações. E aí Jesus conclui dizendo: esse que você julgou mal foi o que desceu de lá justificado. Porque ele sabia reconhecer a sua indignidade. E ele foi justificado. Justificado. A gente gosta de falar porque todos os pecados estão separados da glória de Deus, mas o texto de Romanos 22 a 26 fala o seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Esse é o modo. Vocês se lembram das três primeiras mentiras colocadas? A palavra de Deus fala que o jeito que Deus aceita a gente é por causa da fé. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Jesus é o meio. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita a todos os que creem em Jesus. Isso é justificação. Se você tiver alguma dúvida assim, o que é justificação? Leia e releia, e leia e releia Romanos 3, 22 a 26. Isso é a justiça de Deus. Pela fé, a todos os que creem, por causa de Jesus, um único caminho, um único meio. Você carrega essa verdade no seu coração e soma a essa verdade a de Romanos 8, que fala: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Você carrega alguma culpa na sua vida, no seu coração, por causa do seu passado? Você carrega alguma culpa? A palavra de Deus fala: nós não somos culpados, não há quem possa nos acusar, porque nós somos escolhidos e nós já não somos culpados. Será que alguém pode condenar-nos? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. O seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Ele não pode separar você do amor de Deus. Não pode separar você do amor de Deus. É a forma pelo qual você pode chegar diante de Deus da maneira certa, da maneira correta. É a forma pelo qual nós somos amados. É a forma pelo qual nós somos aceitos. É a forma pelo qual nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Você acha que você é grande coisa com as suas obras, com as práticas das suas boas obras? Olha o tamanho da graça que nos foi alcançada. Foi Jesus Cristo, o único e vivo caminho. Então, por causa dele, a gente pode se apresentar de Deus com os nossos armários abertos, sem as nossas máscaras da nossa religiosidade vazia, chata. Nós podemos nos apresentar quem nós somos, pessoas carecedoras de perdão e de misericórdia. Ah, mas eu sou boa gente pra caramba, eu não quero mal de ninguém, eu faço tudo certinho. Não sou essa pessoa, não tenho essas coisas aí no meu coração. Deus conhece os nossos corações.
Deus conhece os nossos pecados. E o nosso veredito é de culpados. Esse é o direito que nós temos: a morte, a condenação eterna. Todos os que pecaram. E se eu me agarrar na minha justiça, no final das contas, eu vou ser condenada, eu vou ser humilhada. Mas se eu me agarrar na minha dignidade hoje, chegar diante de Deus e clamar por sua misericórdia, esse é o jeito certo. Esse é o jeito de ser justificado. O jeito de sermos justificados é: chegue como um pecador, implore por sua misericórdia, expresse a sua necessidade de perdão e admita a sua bagunça. Faça isso. Arrependimento é todo dia. Todo dia nós somos confrontados pela palavra de Deus. Todo dia eu preciso admitir que eu preciso de cruz. Todo dia eu preciso admitir que eu preciso de perdão. Todo dia, quando eu mais me aproximo de Jesus, mais a minha dignidade aparece. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Implore a Deus por misericórdia, porque elas estão disponíveis todos os dias. Todos os dias. Tem uma frase de Martin Luther King que fala o seguinte: eu não sou o que eu gostaria de ser, e eu não sou o que eu ainda vou ser, mas graças a Deus não sou mais o que eu era. Esse é o jeito de caminhar. É reconhecendo que a gente não é o que a gente gostaria de ser. Você só vai saber o que você pode ser se você se aproximar de Jesus. Não se nivele por baixo. Olha para Jesus. Permita-se ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça, pelo poder da sua palavra, pela obra da cruz. E chegue diante de Deus do jeito certo. Não se prenda por suas indignidades e se afaste de Deus. Chegue diante de Deus do jeito certo. Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. Deus de graça e Deus de misericórdia. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por esse acesso bendito conquistado na cruz do Calvário. Porque se dependesse de nós, nós estaremos irremediavelmente condenados, Senhor. Se dependesse das nossas obras, se dependesse dos nossos acertos, se dependesse da intenção do nosso coração, se dependesse do nosso pensamento, se dependesse das nossas palavras, se dependesse das nossas atitudes, nós permaneceríamos condenados em morte eterna. Mas nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho que abre o nosso acesso ao trono da graça. E hoje, Senhor, confrontados, ó Deus, pela tua palavra, nós podemos clamar pelas tuas misericórdias. Que seja derramada sobre nós a tua graça, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar e a vencer os nossos pecados, ó Deus, aqueles que nós odiamos, aqueles que nós não queremos fazer, aqueles que nós precisamos nos ver livre. E o Senhor nos ajude a caminhar na prática da verdade, a andar na luz, a ser sal, a ser um farol, como nós cantamos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver a tua verdade, porque nós precisamos, nós somos carentes, nós somos necessitados, nós não podemos caminhar se não for por meio da tua graça, por meio da tua foi duro de encarar, e quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar.